Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a floração do meu oncídium chuva de ouro. Dessa vez ele deu 5 hastes florais. Eu tenho esse oncídio já há 5 anos, essa é a 5ª floração dele. E ele sempre esteve nesse vaso de barro e está plantado na casca de pinos. Eu nunca fiz troca de substrato para esse oncídio. Eu faço adubação nele, organomineral, a cada 40 dias. Ele, sendo uma orquídea de raízes finas, como também o dendróbium, os denfalus, as raízes saudáveis, elas precisam ter a cor branca. Então, geralmente, quando essas orquídeas estão plantadas em vasos de plástico, como elas não conseguem respirar, as raízes, elas começam a apresentar uma cor amarronzada. E com isso, eu acredito que ela perca a capacidade de fazer fotossíntese. Então, para essas raízes finas e para todas as orquídeas, é muito importante a presença do oxigênio. O ar, ele precisa circular entre essas raízes para que elas se mantenham saudáveis. No caso deste oncídio, ele é muito vulnerável à presença daqueles pulgões. Então, é a praga que geralmente ataca os oncídios. Então, aqueles pulgões, que são aqueles insetos pretos, eles grudam nas flores e as flores acabam murchando. Então, geralmente, junto vem cochonilha e começa a aparecer formigas. Antigamente, esse oncídio estava plantado num cachepô de madeira. Só que como ele ficava exposto às chuvas, o cachepô de madeira apodreceu inteirinho. Eu acredito também que muito daqueles ovos dos pulgões estavam alojados nesses cachepôs de madeira. Então, o que eu fiz? Eu tirei esse oncídio do cachepô de madeira e coloquei ele no vaso de barro, porque eu acredito que o vaso de barro seja um material inerte. O vaso de barro não vai prejudicar a sua planta, porque ele não vai apodrecer. Então, ele é um material que ele vai sugar a umidade excessiva e seca mais rápido. Então, faz com que as raízes não apodreçam. Então, eu recomendo realmente essas orquídeas de raízes finas, vocês plantarem elas no barro, porque é um material que não vai causar problema para a sua planta. Esse oncídio, ele fica junto com as samambaias, então ele não toma sol, né? Ele fica exposto à luz difusa, né? E é suficiente para ele florescer. O sol queima muito as folhas, então eu optei em não deixar ele no sol, ele fica na claridade. E olha só as florações, todas as florações que eu obtive não foram deixando o oncídio no sol, então não se preocupem com a necessidade de expor essa planta ao sol, porque ela consegue florescer contanto que tenha muita claridade. O oncídio, como é uma orquídea que tem esses bulbos de reserva de água, então não há necessidade de uma rega diária. A rega para ele é moderada. O importante é manter a umidade ambiente para que as raízes não secam, né? Olha só, eu tenho aqui raízes secas por falta de água, e isso por falta de umidade, na verdade, né? E isso causa prejuízos para a planta. Então, é uma planta que não necessita daquela rega todo dia, mas um borrifar de folhas, um borrifar de raízes já é suficiente para ele florescer. Então, pessoal, essa é a floração do meu oncídio. A última dele foi em setembro. Então, foi na primavera. Então, eu acredito que ele tenha duas florações no ano, uma no outono e outra na primavera. Ele vai dar um intervalo no inverno. E essas flores têm muita durabilidade, elas duram bastante tempo. Então, foi esse o vídeo. Obrigada pela atenção e até a próxima.